orando aqui? Amém. Pode estender suas mãos para cá, queridos, também? Pai, nós te louvamos nessa noite. Pai, te agradecemos por tudo que o Senhor fez até aqui. E nós, nesse momento, queremos pedir ao Senhor que Deus que fale através da vida da tua filha, tudo aquilo que o Senhor já ministrou no coração dela, Pai, em nome de Jesus, que ela seja profeta do Senhor nessa noite, que ela venha liberar palavras do Senhor, que ela possa dizer assim, diz o Senhor, para as nossas vidas nessa noite, Pai, em nome de Jesus, e que teu Espírito faça e não ela, Pai, em nome de Jesus, usa a tua filha para a tua glória, Pai, é o que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. A paz do Senhor Jesus, uma boa noite. Gente, eu não gosto de ver todo mundo sentado naquele canto. Eu olho aqui para frente, eu sinto falta dos irmãos aqui no meio. Eu sei que eu sou enjoada, mas se vocês quiserem sentar aqui na minha frente, viu? Seria tão bom. Mas vamos lá. Vamos lá compartilhar aquilo que o Senhor já tem nos dado. E Deus falou forte ao meu coração sobre algo que estamos vivendo nesse tempo. E eu gostaria de colocar, apaga só um pouquinho para a gente dar uma olhadinha aqui na arte, porque está um pouquinho clarinho. Olha que forte. Retroceder ou avançar? E aí, o que você acha? Retrocede ou avança? Oi? Quero ouvir vocês falarem. Retroceder ou avançar? Avançar? Isso? Vamos lá. Pode acender, o irmão Moraes. Vamos abrir aí a palavra do Senhor. Filho, ajuda a sua mãe, tá bom? Êxodo, capítulo 14, nós vamos ler do 1 a 4. Vamos ver se é retroceder, ou se é avançar, ou se é os dois. O que temos que fazer em uma guerra? E estamos novamente falando em guerra. É forte, mas nós estamos numa guerra. Olha, somos atacados por todos os lados. E aí não tem jeito. Nós temos que aprender coisas sobre guerra. Nós temos que falar sobre guerra. Querendo ou não. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampem diante de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificada em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Estavam eles naquele aperto, vocês conhecem bem a história, mas vamos falar sobre eles aqui. Estavam eles em aperto, saíram do Egito, estavam ainda em aperto porque, deduzo eu, que quem sai de uma situação de tanta pressão como eles saíram, eles ainda estavam com o coraçãozinho na mão, né? Venceram, Deus deu a vitória, mas eles estavam ainda apertados. E o Senhor fala para quem? Para o líder, Moisés: retrocedem, voltem, recuem. Uma estratégia orquestrada pelo próprio Deus. Uma estratégia orquestrada pelo próprio Deus. Voltem, retrocedam. E não é fácil você ouvir isso, não. O bom é sempre estar avançando. O bom é você ouvir do comandante: avance.
todo o exército, quando ele é treinado mais para quê? Para avançar. Constantemente nós ouvimos isso, né? Avancem. E é preciso mesmo avançar. Mas a voz do comandante, nesse momento, foi: retrocedam. Eles estavam prontos para entrar no deserto. E o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o comandante, o general dos generais, fala para Moisés: retrocedam, voltem. Eu imagino o que Moisés ouviu. Tem lá, né? Tem lá a murmuração do povo. Está registrado lá a murmuração do povo. E aí, eles vão para lá, para frente ao mar. E aí, o que acontece? O inimigo vem. O inimigo vem. E em Êxodo 13, 21, 22, é bom lermos para identificarmos a presença de Deus bem forte entre eles. Eles estavam sob o comando do Senhor. Coloca aí, meu filho, Êxodo 13, 21, 22. A presença de Deus ia com eles. A presença de Deus estava com eles. E o Senhor ia diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Presença de Deus com eles. E aí vão para frente o mar, e aí vem o quê? Um exército poderoso, todo armado, com carros. E aí o que acontece? O Senhor fala de novo para o líder deles. Fala o quê? Dessa vez fala o quê? Avancem. O segredo é estarmos ligados na estratégia do comandante. O segredo é estarmos ligados na voz do comando. Quando o Senhor falou para eles retrocederem, era para confundir o inimigo. E assim, é válido nós pararmos um pouco e avaliarmos o que aconteceu ali naquele momento e trazer para nós, para aplicarmos no nosso dia a dia. Se você ler o texto, você vai ver que quando eles veem o povo se deslocando, retrocedendo, indo para frente ao mar, o que eles falam? O que o inimigo fala? Eles estão embaraçados, eles estão perdidos, eles estão sem direção. Mas eles estavam o quê? Avançando. Porque quando nós estamos sendo guiados pelo Senhor, quando nós estamos obedecendo a voz do comando, quando nós estamos debaixo de um direcionamento, na verdade, o retroceder é avançar. Então, temos que prestar atenção à voz do comando. Porque muitas vezes nós estamos diante de situações que precisamos retroceder, é uma estratégia. Muitas vezes o Senhor nos dá essa estratégia, mas nós não fazemos. Por quê? Muitas vezes porque temos medo do comentário dos outros. O que os outros vão achar? O que o meu inimigo vai achar? O que as pessoas vão achar? Aconteceu aqui. O povo falou: estão perdidos. Estão perdidos. Mas quando obedecemos a voz do nosso comandante, o Senhor, retroceder significa avançar. Aleluia, glória a Deus. E a estratégia era essa, era confundir o inimigo. Nós temos um medo muito grande do que os outros vão falar. Muito medo. Nós temos muito medo de decepcionarmos as pessoas. Por isso, muitas vezes, nós não recuamos. Às vezes, ouvimos a voz, né, do general, do comandante. E é válido lembrar que o Senhor falou para quem? Para Moisés. É válido lembrar que o Senhor fala para os nossos líderes. Os nossos líderes, às vezes, são responsáveis para falarmos com nós,
É uma estratégia. O Senhor está te dando a estratégia nesse momento. Volta. Faz o caminho de volta. Mas nós preocupamos muito com o que os outros vão falar. E muitas vezes deixamos de viver o extraordinário de Deus. Olha o que eles viveram ali diante daquele mar. Eles estavam ali e o Senhor falou para Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Por quê? Olha só como é importante você estar ligado na voz de comando. Orar, clamar ao Senhor é necessário. Mas nesse momento, o Senhor fala com ele: por que clamas a mim? Diga ao povo que faça o quê? Avance. Avance. Não é hora nem de clamar e não é hora de retroceder. Nesse momento aqui é hora de quê? Avançar. Que doideira, né, gente? Às vezes nós achamos que é de um jeito e é de outro. Às vezes achamos que temos que fazer de um jeito e é de outro. Como nós vamos saber? Como? Ouvindo a voz de comando. Ouvindo a voz de quem sabe de todas as coisas. Ouvindo uma estratégia orquestrada pelo próprio Deus. Quantas vezes Ele já fez isso na minha e na sua vida? Muitas vezes nós aceitamos a voz de comando, muito embora não entendendo, e fomos vitoriosos. Muitas vezes não aceitamos e fomos derrotados. Já aconteceu com você? Já aconteceu com você? Porque nós não entendemos ou porque não prestamos atenção. Olha, nós temos algum testemunho na nossa vida, testemunho assim que edificam, porque são coisas que nós entendíamos que era de um jeito e o Senhor fez de outro. E eu me lembro de quando nós queríamos a nossa casa, o Senhor falou com a gente. Falou comigo um dia à tarde na minha casa, em tempo meu de oração, que Ele ia me dar um escape, porque eu estava há algum tempo falando com a minha família que eu iria mudar, que eu iria ter minha casa, e a casa não chegava. E Deus deu um jeito para a gente, uma estratégia, um negócio meio doido, meio diferente. Nós fomos morar, saímos da nossa própria casa e fomos morar de aluguel perto da casa do nosso bispo. Era a estratégia que o Senhor estava fazendo, era um mover que Deus estava fazendo para nos dar a nossa casa. E foi difícil demais aceitar esse jeito. Retroceder, fazer diferente. Não estava no script aquilo, nós queríamos fazer, né, com que acontecesse a nossa casa, comprar a nossa casa, preparamos para isso, mas não deu certo. E aí nós ficamos lá um ano e pouquinho, e o que aconteceu? Tivemos a vitória, veio a nossa casa. A gente precisa estar atento a que o comandante está mandando fazer. 2 Samuel 5:19. Outro testemunho forte que nós estamos. E Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregarmos-as nas minhas mãos. E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Vamos passar, meu filho, para o 21. E deixaram ali os seus ídolos, e Davi e os seus homens os tomaram. 22. E os filisteus tornaram a subir, e se estenderam pelo vale de Refaim. E Davi consultou o Senhor, o qual disse: não subirás, mas rodeia por detrás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. No capítulo 19, Deus fala para Davi: sobe, avance. No 23, quando os filisteus vieram outra vez contra o exército de Davi, Deus fala para ele: rodeia, vai por trás.
Está entendendo, gente? Nem sempre é do nosso jeito. Nem sempre é da forma que imaginamos. A primeira vez, sobe, avance. A segunda vez, rodeia, vai por trás. Faz diferente, faz do meu jeito, faz da minha forma. Em 1 João 8,59, nós vemos Jesus tomando uma atitude diferente. Ele estava no meio da multidão, falou algo que o povo não gostou, e aí eles queriam apedrejá-lo. O que ele faz? Foge. Deus tinha um propósito grande, tinha determinado que ele viesse à terra e que cumprisse esse propósito. Não era o momento dele morrer. Ele seria morto mais tarde, crucificado. Mas aquele não era o momento dele. O que ele fez? Fugiu. Saiu do meio. Nós precisamos entender que Deus tem um propósito para a nossa vida. E nós precisamos entender que o momento adequado para nós é o momento de Deus, para vivermos aquele propósito. Atenção para a voz de comando. São muitas vozes que nós ouvimos o tempo todo. São muitas vozes. E em tempos difíceis, é fácil esquecer a voz do comando. Em tempos de aflição. Gente boa esqueceu. Vamos ler Gênesis 12, 10. Em tempos de pressão, em tempos difíceis, é fácil nós errarmos, nós confundirmos. E havia fome naquela terra. E desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Vou relembrar um pouco essa história. Quando Abraão saiu da terra dele, ele recebeu uma voz de comando. Não recebeu? Recebeu? Sai da tua terra, da tua parentela. E Deus fez uma promessa para ele grandiosa, grandiosa. E ele fez tudo bonitinho, ele saiu, ele deixou, ele foi cumprindo o propósito ali. E Deus era com ele, Deus falou, eu sou com você, eu te multiplicarei, farei de você uma grande nação. Ele tinha promessa. E aí, quando chegou aqui nesse tempo, tinha uma fome, uma pressão grande. Abrão, ele tinha uma turma com ele. Ele não estava sozinho. Ele tinha uma clã, Ele já tinha aumentado bastante as suas riquezas, ele tinha empregados, ele tinha pessoas que ele era responsável por ele. E aí tinha fome. Fome na terra. E o que fazer? Mas lá atrás ele tinha ouvido uma voz, não tinha? Quantas vezes nós temos uma voz de comando dada lá atrás, mas a pressão faz a gente fazer besteira. Foi o que aconteceu com ele. Para que ir no Egito? Para que sair do propósito de Deus, se ele tinha ouvido que Deus era com ele? Para quê? Por que a gente faz isso muitas vezes? Quando eu cheguei aqui nessa terra, eu tinha uma palavra de Deus. Muito antes de vir para cá, alguns meses Deus já tinha falado para mim que eu iria para outra cidade. E no primeiro ano aqui, na pressão, porque o primeiro ano aqui foi muito difícil para nós, para mim, vou dizer por mim. E na pressão, constantemente eu esquecia essa voz. Constantemente eu tinha que trazer a memória, porque senão eu voltava para um lugar que Deus não me queria mais. Meu lugar era aqui. Mas aquela voz que o Senhor, que foi dada a mim, aquela voz de comando, constantemente
eu às vezes me perdia. Por quê? Por causa da pressão. E Abrão, nesse tempo aqui, sendo responsável por muitas pessoas, sendo responsável por muitas famílias ali, ele acabou cedendo, indo para o Egito. Passou vergonha lá. Teve que mentir, né? Causou mal a Faraó, e ele foi escoltado para sair da terra. Sai daqui, vai embora. Voltou o quê? Humilhado. E ele era o pai da fé. Um homem impecável. Um homem que está lá na galeria dos heróis da fé em Hebreus. Mas ele errou. E nós podemos errar diante da pressão e esquecer a voz de comando. Esquecer daquilo que o nosso general tem determinado para nós fazermos. Vamos lá? Gênesis 26, de 1 a 2. Abrão não era para ir ao Egito. E em Gênesis 26, de 1 a 2. E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Isaque não foi. O Senhor falou para ele: não desce, não desce. E Jacó? O que o Senhor falou para Jacó? Quando havia fome também: desce. Vai lá, pega a sua turma e desce para o Egito. Está entendendo? Não tem um jeito certo, não tem uma forma certa. É o comandante que vai dizer se você desce, se eu desço, se eu subo, se eu rodeio, se eu ataco pela frente, se eu ataco atrás. É o comandante. É a voz dele, é o jeito dele, é a forma dele. E aí nós precisamos estar atento, estar atento. O nosso general é Cristo. Cantamos constantemente. É Ele que comanda. O comando vem dele. E nós precisamos estar atento a essa voz. Nós precisamos estar atento a essa direção. Mas nós nos perdemos muitas vezes. Porque há vozes para todos os lados. E a gente muitas vezes se confunde. Nessa pandemia, durante essa pandemia, quantas vozes nós ouvimos? Quantas vozes nós ouvimos? Quantas vezes nós tivemos que buscar a voz do nosso general para a gente poder vencer? Porque as vozes eram muito. Você vai perder, você vai vencer, você vai morrer, a igreja vai fechar, você não vai ter recurso. Que estratégia você vai usar? Quando nós começamos a pandemia, vocês já ouviram isso aqui, nós já falamos isso. Deus mostrou para nós o quê? Vai ser difícil a situação. Foi muito forte o que nós passamos a madrugada na minha casa. Ele falou para a gente que a guerra ia ser difícil. Difícil. Como foi? Como está sendo? Mas, diante daquela dificuldade, e aí, o que fazer? Quando nós tivemos essa revelação do Espírito que seria difícil, e aí a primeira pergunta: o que nós vamos fazer? Qual a estratégia? E eu um dia muito preocupada com a igreja do Senhor. Eu confesso para os irmãos que a minha preocupação estava nos filhos espirituais. Que direção eu vou dar? Eu perguntava para o Rocha: e aí, vão falar com os irmãos para ficarem em casa? Vão falar com eles, né? O que nós vamos fazer? E aí, eu, diante dessa situação, nós fomos orar, e eu fui orar, e aí Deus me deu uma palavra, já falei isso com vocês, no livro de Esther: se perecer, pereci. A voz de comando para mim foi: disponha, se você morrer, morreu. Ele não prometeu para mim que ia me guardar, não, e nem guardar ninguém, não. Eu não ouvi isso do meu comandante, mas ouvi dele que eu deveria avançar. Se perecer, pereci.
Se morrer, morri, vou morar com o Senhor. Foi a estratégia que o Senhor nos deu. E quanto às finanças da casa do Senhor, vai fechar, não vai ter dinheiro, como é que vamos pagar aluguel? Qual foi a estratégia do general? Faça a obra, né, amor? Construa. Um dia, saindo aqui da oração, o Senhor falou com Antônio Rocha: eu vou te dar o recurso. Gaste. É Ele que faz. É Ele que faz, é o jeito dEle, é a forma dEle. Faça a obra. Iniciando a pandemia, igrejas fechadas. Faça a obra, construa. Veio para cá, derrubou o púlpito, refez o púlpito, fez obra aqui atrás. A voz do comando precisa ser ouvida. Existem muitas outras vozes querendo nos enfraquecer nesse tempo. Tempo de guerra, tempo difícil. E a voz do inimigo é essa: pare. Fique estarrecido diante da dificuldade. Tenha bastante medo. Fique doente. Fica oprimido. Deixa que as más notícias perturbem a sua mente. E a voz do general é: se faça do meu jeito. Eu sou aquele que guio. Eu sou aquele que faço. Faço do meu jeito, faço da minha forma. O meu jeito é o melhor, a minha forma é o melhor. Agora nós precisamos, primeiro, estar alinhado no exército do Senhor. Se estivermos fora, não vamos ouvir a voz de comando. Se estivermos de qualquer jeito, não vamos ouvir. Não vamos entender. Nós precisamos estar ali, em forma, ouvindo a cada manhã a direção do general dos generais. Amém? Amém. Que possamos entender a palavra dele, que possamos compreender o jeito dele. Só assim seremos vitoriosos, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Bem, queridos, vamos ficar de pé. O problema do cristianismo, querido, é que ele não é uma religião. Se fosse uma religião, era fácil. Se monta um conjunto de regras, né? A religião é assim. Conjunto de regras e você vai seguindo. Não faz isso, faz aquilo, isso pode, isso não pode, isso é assim, isso é assado. A religião é mais fácil para nós, principalmente para quem é disciplinado. Os militares é mais fácil. A religião é mais fácil, querido. É algumas regras, algumas leis, tá? É mais fácil seguir. O evangelho não é uma religião. Não é. Olha que loucura, né? Deus manda na porta, na entrada do deserto de Etã, Deus manda Moisés voltar. Eu talvez falasse com Deus: Deus, tem um troço errado aí, agora não tem razão nenhuma, eu estou aqui na porta do deserto, o Senhor manda eu voltar para frente do mar, que loucura. Racionalmente é uma loucura. Coisas óbvias. Era continuar marchando pelo deserto, entrar pelo deserto de Etã, passar pelo deserto de Cádiz e chegar. Ele fala: não, volta. Volta. Como volta? Como volta? Coisa estranha. Coisas óbvias. Olha só, Paulo, Atos 16, verso 6. Paulo está pregando o evangelho. Ele é missionário. Ele foi mandado pregar. Aí ele está passando pela Ásia. A Ásia é uma das províncias mais promissoras do Império Romano. Aí ele vai entrar na Ásia para pregar o evangelho. O Espírito fala para ele: não. Que isso, velho? Uma cidade igual Éfeso, igual Corinto, uma cidade dessa aí, eu não posso pregar. O Espírito fala: não. Agora não. Atos 16, 6.
diz que o Espírito impediu de entrar na Ásia. Aí depois, noutra viagem, o Espírito diz, pode entrar agora pode ir lá. Separou em Éfeso lá, um local para ele pregar. Olha que loucura. A lógica minha diria, poxa vida, o problema do cristianismo é isso. Não é um conjunto de regras. Não é. É relacionamento com Deus. É o que ele falar. Tem algumas coisas que está claro, ele já falou. Mas um monte de outras coisas é relacionamento com ele. Muitas questões na nossa vida é relacionamento com ele, é perguntar para ele, é ter coragem de esperar ele responder. Coragem é outra questão forte, porque a pressão, a pastora Marta falou, a pressão faz a gente tomar decisão. Toma decisão. A pressão fez Saul tomar decisão. Ele viu o movimento das tropas, ficou com medo, vai acontecer, se lançou a oferecer um sacrifício que ele não tinha capacidade para oferecer. Samuel chegou e falou, por causa da sua precipitação, você perdeu o reino. Perdeu o reino pela precipitação. Por quê? Porque as pressões, as movimentações do exército, fez ele tomar decisão. Quantos de nós temos sido pressionados e, ao invés de escutarmos ou esperarmos uma resposta de Deus, não, você vai perder, você vai, tá. Faz o que quer. Depois é um problema muitas vezes. Depois vai pedir para Deus consertar. Aí tem que chorar muito, tem que pedir muito, tem que ter. Não tem uma regra. Existem algumas orientações de Deus na Bíblia, mas é relacionamento com Ele. Relacionamento com Ele, tá? Deus falou para Jeremias, não casa. Falou para ele. Falou para Jeremias, não casa. Outros casaram, mas ele não podia. Não pôde, não casou. Viveu solteiro a vida toda, morreu solteiro. Porque Deus falou para ele, não casa. É relacionamento. Falou para Oséias, casa com a prostituta. Olha que doideira. Profeta, casa com a prostituta. Loucura, para mim loucura, né? Aos nossos olhos loucura. Mas ele fez o que Deus mandou. Um ele fala, não faz, não casa. Outro ele diz, casa com a prostituta. Foi o que ele mandou. Não tem uma regra, tem um relacionamento. Relacionamento, falei para você domingo, e se a gente fizer o que Ele mandar, nós seremos felizes, fazendo o que Ele mandar, se estivermos fazendo o que Ele mandou, tá? Não importa qual seja a situação, né? Se tivermos coragem de fazer o que Ele mandou, mas é relacionamento, é ouvir a voz dEle, não é um amontoado de regra, não somos. Não somos um amontoado de tem que ser assim, assado, senão não vai. Não tem. Tem que ter relacionamento com Deus. É isso. Esse é o segredo. O que Deus está mandando você fazer? O que está mandando você fazer na sua família? É Deus. O que Deus está mandando? E Ele fala, tá? Só não fala a hora que a gente quer. Não fala não. Na minha experiência cristã, já tem algum tempo, não falo a hora que eu quero não. Agora, se eu ficar à disposição dEle, se eu pedir, esperar, tiver coragem de esperar e ficar à disposição dEle, a hora que Ele quer, Ele fala. Mas eu tenho que ficar à disposição dEle. Ele não fica à minha disposição não.
esse cristianismo aí de que Deus está à nossa disposição, de que a gente determina e Ele faz. Não entra nessa, não. Isso não é cristianismo, não. Cristianismo é o que Jesus falou: Pai, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, ainda que não seja a minha. Eu quero um monte de coisa, mas é a sua vontade, do jeito que o Senhor quiser. Isso é cristianismo. Isso é o exemplo do Senhor Jesus. E estava à disposição do Pai para ouvi-lo. Ele, Jesus, estava à disposição do Pai. Muitas noites em oração para ouvir o que o Pai queria. O Pai fala a hora que quer. Ele é o Senhor. Quem tem que esperar sou eu. Não é Ele, não. Quem tem que esperar sou eu. Quem tem que aguardar sou eu. Quem tem que ter paciência sou eu. Ele é o Senhor. Fala a hora que quer. Quero orar com você, querido. Esse é cristianismo, tá? Tem muita religião, mas isso é ser cristão. Quero pregar lá e o Espírito fala não. Quero fazer aquilo lá, o Espírito fala não, não quero. Pai, nós queremos aprender a ouvir a Tua voz. Queremos aprender a escutar a Tua voz. Pai, quando a música apagar, quando as luzes se apagarem, quando a música calar, quando o mover passar, eu só quero o Senhor. Eu só quero o Senhor. Eu quero aprender a ouvir a Tua voz. Quero aprender a escutar a Tua direção. Quero aprender a escutar a Tua voz. Samuel não sabia escutar a Tua voz. Precisou aprender. Eu quero aprender. Nós precisamos aprender a ouvir a Tua voz. Ajuda-nos por misericórdia. Nós não queremos viver uma religião. Nós queremos viver um relacionamento contigo. Queremos viver uma história de amor e de relacionamento real contigo. Nós não precisamos de uma religião. Nós não precisamos de um monte de conceitos. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos desesperadamente do Senhor. Nós necessitamos desesperadamente do Senhor. Nós carecemos desesperadamente do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Precisamos do Teu abraço, do Teu aconchego. Precisamos do Teu carinho de pai, do Teu cuidado de pastor. Precisamos de ouvir a Tua doce voz. Precisamos de sentir o Senhor caminhando junto conosco. O que nós precisamos é do Senhor. O que nós necessitamos é do Senhor. Queremos aprender a ouvir a Tua voz, seja a direção que o Senhor der. Nós não temos padrões para vitória, Pai. O Senhor é a nossa vitória. O Senhor é a nossa conquista. O Senhor é a nossa fonte. O Senhor é a nossa herança. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor é a nossa riqueza. O Senhor é o nosso tesouro. O Senhor é a pérola de grande valor que encontramos. Todas as respostas estão no Senhor. Todas as respostas estão em Ti. Nós queremos aprender a Te ouvir. Ajuda-nos, Senhor, a não seguir os enganos do nosso coração. Nós não queremos ser enganados pelo nosso coração, que é tão enganoso. Nós queremos ser orientados pelo Senhor. Guia-nos, Espírito Santo de Deus. Fala conosco o que precisamos ouvir. Ensina-nos a escutar a Tua voz. Está escrito na Tua palavra que as Tuas ovelhas ouvem a Tua voz. E o Senhor a guia a águas tranquilas e a pastos verdes. Ensina-nos, Senhor, abre os nossos ouvidos. Abre os nossos ouvidos, Pai. Limpa a nossa audição. Tira todo o bloqueio da nossa audição. Nós queremos Te ouvir, Pai.
tantas decisões erradas, das quais nos arrependemos tanto, Pai, porque não temos conseguido escutar direito a Tua voz. Tantas vozes desse mundo têm gritado no nosso ouvido, quanta inquietação tem atrapalhado a nossa audição, quanto barulho ao nosso redor. Ensina-nos a escutar a Tua voz, ensina-nos a ouvir a Tua voz. Fala conosco por misericórdia, fala conosco, guia-nos, Senhor, ensina-nos a ouvir. Nós imploramos ao Senhor, nós batemos a Tua porta, Pai, pedindo ao Senhor: enriquece-nos de riquezas verdadeiras, dá-nos riquezas duráveis, dá-nos tesouro de verdade. O Senhor é a nossa maior riqueza, nós queremos mais do Senhor. Quando pedimos riqueza, Pai, pedimos mais da Tua presença, pedimos mais da Tua companhia, pedimos mais do Teu aconchego, pedimos mais do Teu bálsamo, pedimos mais da unção que vem do Senhor, da alegria que vem do Senhor, do gozo que vem do Senhor, da presença bendita que enche o nosso coração de paz, da presença bendita que nos faz declarar que o Senhor é o nosso pastor e de nada mais temos falta. Se o Senhor nos pastoreia de fato, se o Senhor é o nosso pastor de fato, nada nos falta. Ainda que o vale seja de sombra de morte, o Senhor está conosco. Tua vara e o Teu cajado consolam a nossa vida. Ajuda-nos a, como ovelhas, a distinguirmos a voz do nosso pastor, a escutarmos a Tua doce voz. Ajuda cada um de nós. E ainda que seja preciso voltar atrás, dar passos atrás, se assim for a Tua ordem, nós queremos fazê-lo sem temor, sem medo. Nós queremos fazer, Senhor, o que o Senhor mandar. O Senhor sabe por quê, para quê, onde chegaremos. O Senhor sabe para quais motivos o faz. Nós queremos confiar como crianças no Senhor, sabendo que o Pai está no controle. Ainda quando não tivermos claridade, ainda quando não soubermos o porquê, nós queremos aprender a fazer como Moisés. Ainda que pareça tolice, mas nós preferimos a Tua voz, nós preferimos a Tua ordem, nós preferimos o Teu conselho, porque Ele nos conduz em segurança. Ensina-nos a caminhar no Teu conselho. Eu abençoo cada vida que recebeu a Tua palavra, abençoo cada família que recebeu a Tua palavra, o Teu conselho, os que estão escutando nessa hora, os que escutarão em outro momento através das redes sociais. Eu abençoo cada lar, cada família, para que a audição seja limpa, para que as obstruções sejam tiradas e para que a voz verdadeira do pastor possa ecoar no nosso espírito, para recebermos a direção certa para cada situação, para que cada batalha tenha a estratégia de Deus e nós vençamos para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu abençoo cada vida que recebeu a Tua palavra, que haja frutificação dessa palavra 30, 60 e 100, que ela frutifique em cada coração para a glória do nome do Senhor Jesus, em cada lar e em cada família. Eu abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida rica e abundantemente. Tenha uma semana cheia da presença do Senhor. Acalma o seu coração para ouvir o que Deus tem a falar. Fica atento, Ele fala. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe seu coração. Sábado, 7 da manhã, estaremos aqui orando. Durante a semana as células estão funcionando. Domingo 9h30, evangelista Douglas, com um estudo precioso sobre ansiedade, uma palavra de Deus. Venha receber. 18h30 juntos de novo. Deus abençoe você.
Uma semana abençoada para você, em nome de Jesus. Obrigado, diaconia. Obrigado aos irmãos do som, do vídeo, ao Nicolas, ao Rodrigo, a equipe de louvor. Deus abençoe vocês. Deus abençoe em nome de Jesus.